Caros amigos da Luisfério e da rubrica Via Livre, hoje, dia 4 de setembro de 2010, eu vou falar de um tema que aborda três perspectivas diferentes, ligadas, embora possam não ter ligação, mas estão ligadas entre si. Vou falar de Louis Armand, vou falar do Grupo MAN e vou falar de eletrificação em Portugal. O que é que tem a ver Louis Armand com a eletrificação em Portugal? Tem muito a ver por causa da sua influência no Grupo MAN. Ora bem, Louis Armand foi um engenheiro francês nascido em 1905, engenheiro de Minas, e que começou a trabalhar na área ferroviária, na antiga companhia que já não existe e que deu lugar quando nasceu a SNCF, portanto extinguiu-se essa PLM, a famosa PLM, Companhia de Chemin de Fer do Paris-Lyon até ao Mediterrâneo. Portanto, a conta da extinção da PLM, Louis Armand transitou para a SNCF, então nascida em 1938. Ele ocupou todos os cargos de relevo até que chegou a diretor-geral e depois a presidente da SNCF a partir de 1955. Ainda hoje é recordado como um dos melhores presidentes de sempre da SNCF. Mas aquilo que para mim é mais importante no seu trabalho não tem a ver com isso, mas sim com o seu papel que fez na UIC, onde ele foi presidente durante 8 anos, entre 51 e 1959. Louis Armand esteve, portanto, ainda hoje é recordado também como um dos melhores presidentes de sempre da UIC. Ele esteve na gênese de vários projetos da cibernética ferroviária, da modernização, portanto, quase que se pode dizer que o termo modernização a nível ferroviário, a nível mundial, nasceu com Louis Armand. Mas o que eu queria referir no comentário de hoje do Via Livre tem a ver com o Grupo MAN 50HZ. Foi um projeto dele, juntamente com outras administrações ferroviárias, entre as quais a SNCF, a DB, a italiana FS e outras, começaram a fazer os estudos para a criação e modernização das redes ferroviárias que ainda não estavam eletrificadas, as linhas que ainda não estavam eletrificadas. Era o caso de Portugal, era o caso de parte norte da França que ainda não tinha eletrificação, algumas linhas, e também no caso da Turquia e outros países que têm atenção a 25 mil volts. Portanto, foi criada a Grupo MAN 50HZ. O nome na altura é Grupo MAN de Études et de Rectification des Chemins de Fer au Monopassé 50HZ. Faziam parte desse consórcio Alstom, a Siemens, a AEG, a Telefunken, a Brand Bavaria, a Westinghouse, a MTE, portanto, os principais construtores ferroviários e elétricos mundiais na altura fizeram parte desse consórcio. A Grupo MAN, portanto, realizou trabalho em duas áreas. Na própria eletrificação, portanto, levaram a cabo muitas eletrificações e entre elas em Portugal. Portanto, a Grupo MAN esteve muito diretamente ligada à eletrificação dos nossos caminhos de ferro em Portugal, tirando a linha de Estoril, que é a linha de Cascais, que é um caso à parte, que é, como os amigos sabem, está eletrificada em 1500 volts, corrente contínua, portanto é um sistema totalmente à parte e diferente. Foi a partir desses anos 50 que se começou, através da Grupo MAN, a eletrificar em Portugal. Também aconteceu na Turquia e noutros países. E na França, por exemplo, a linha de Thionville, toda aquela linha que vai do norte para o oeste de França, que vai entre Lille e Thionville, toda aquela transversal foi toda eletrificada já com base dos estudos da Grupo MAN. Todo o material circulante que nós em Portugal foi construído com licença desses construtores da Grupo MAN, que a CP teve, e algum deles já está abatido ao serviço, tinha esse selo da Grupo MAN. Estou-me a lembrar das locomotivas 2500, 2550, 2600, a primeira série também foi construída, embora o principal construtor seja a Alstom, mas tem lá a placa da Grupo MAN. E outro material circulante, então, todas as UTEs que a CP teve
até hoje. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta séries, portanto a 2000, 2050, 2080, 2100, 2150 e 2200 tinha tudo material e componentes desse consórcio da Hercule-Poirot. Portanto, foi a partir daí que se começou, depois, a partir dessa década de 50, em Portugal, a eletrificar as nossas linhas férreas. Como os meus amigos sabem, começou-se pela linha de Sintra, portanto, entre Lisboa e Sintra, também a linha de cintura e a linha do norte entre Lisboa e Santa Apolónia até o entroncamento. Foi esta a primeira fase que se fez e depois, a partir daí, começou a expandir-se até à situação que hoje temos, ou seja, o deslocamento depois começou a subir a eletrificação por aí fora, até chegarmos a Campanhã, depois eletrificou-se, não por esta ordem sequencial, mas por aquilo que eu vou lembrando, do Porto Samento até Irmesinde, depois até São Romão, depois esteve muitos anos sem se eletrificar, muitos, mesmo muitos anos, até que há pouco tempo se fechou para Braga, portanto entre São Romão e Braga, está eletrificado. A linha de Guimarães também está eletrificada entre Lousado e Guimarães. A linha do Douro também está eletrificada entre Hermesinde até Caíde. Portanto, e falta, para fechar aquela parte que ainda está projetada, falta até ao Marco de Canaveses, que ainda não está feito. Outra grande eletrificação que foi feita não há muitos anos é a da Beira Alta, portanto, entre a Pampilhosa e Vilar Formoso. A Beira Baixa também está eletrificada, quase na sua totalidade. Só falta fazer a eletrificação entre a Covilhã e a Guarda. Temos a linha do Oeste eletrificada nas suas pontas, tanto a partir de Lisboa, na zona de Lisboa, entre o Cacém e Molesas, e entre ali a zona das celuloses no Louriçal até à Figueira da Foz. O ramal de Alfarelos também está eletrificado, a verificação de Lares também está eletrificada, o ramal de Tomar também foi nos anos 70 que se eletrificou, a linha de Vendas Novas também está eletrificada, a linha do Alentejo está eletrificada entre o Barreiro, muito recentemente, até Caça Branca. Entre Caça Branca e Évora também está eletrificado, na linha de Évora. A linha do Sul, toda a antiga linha do Sado, está eletrificada até Tunes. A linha do Algarve entre Tunes e Faro. Portanto, a nível de eletrificações em Portugal, nós temos hoje um mapa muito diferente daquilo que tínhamos nos anos 50 do século passado e dos anos 60 ou 70. Temos estado a eletrificar a nossa rede a um bom ritmo, embora tivesse havido ali um período nos anos 70, especialmente a seguir a eletrificação do ramal de Alfarelos e do ramal de Tomar, esteve-se muitos anos, mas mesmo muitos anos, sem eletrificar 1 km de via. Eu recordo que só se eletrificou o ramal particular da Sarefam, na linha de Sintra, que ligava a linha de Sintra, nem tinha 1 km mais ou menos, que era um ramal que ligava às estações da Sarefam. Portanto, esteve-se ali 10 ou 20 anos sem eletrificar nada neste país. Portanto, agora, nos últimos anos, nos últimos 25 anos, fez-se então um grande esforço e hoje temos já bastante... Na minha opinião, acabar alguns troços que são fundamentais, acabar, por exemplo, levar a eletrificação para a linha de Minho, que ainda não tem, a partir de Nine, pelo menos até Viana do Castelo, nesta primeira fase. Também continuar a eletrificação na linha do Douro até à Régua, entre Caíde e a Régua, portanto, Caíde, Marco e depois do Marco até à Régua, pelo menos. E, portanto, como disse, fechar a Beira Baixa, portanto, ter Covilhã e a Guarda, portanto, acabar a renovação e fechar a eletrificação, porque não tem sentido, não se consegue compreender que, olhando para aquele mapa, aquele bocado de troço não tenha eletrificação.
que também serve de alternativa, como sempre serviu, a Beira Baixa à Beira Alta. O leste, portanto, à partida não tem assim muito interesse em eletrificar. O oeste poderia levar a eletrificação do norte, da parte norte da linha, até a Leiria, pelo menos, e da parte sul, pelo menos até Torres Vedras ou às Caldas da Rainha. Isto para não dizer eletrificar a linha toda. E, justamente aqui no sul do país, eletrificar o que falta entre a Casa Branca e Beja. Poderá acontecer isso se as pessoas quiserem fazer isso. E, por fim, eletrificar a linha do Algarve que falta entre Lagos e Tunes e entre Faro e Vila Real de Santo António. Portanto, era isto que eu hoje queria falar um bocadinho convosco sobre essa grande personalidade Luís Armando, sobre o Grupo MAN e a eletrificação do nosso país, que muito teve a ver com este consórcio de construtores que nasceu segundo as ideias deste visionário que foi Armando.